sistema genital feminino, vou começar pelo feminino, tá? Então, o feminino e o masculino não é difícil, eles são bem diretos, que é bastante comum nas mulheres, e até tem campanha para isso, né? O câncer de mama. Então, muitas pessoas vêm procurar os bioalinhadores para tratar, ou porque já teve um câncer de mama, ou porque tem medo de ter o câncer de mama, ou até porque está acontecendo esse problema atualmente e aí não sabe o que fazer, se já faz, se segue com a químio, se segue para uma cirurgia e o que fazer. Gente, primeira coisa, né? Uma questão de ética com todos os profissionais da área da saúde. Primeira coisa, lei absoluta. Ninguém é dono do paciente. Ou seja, o paciente veio tratar com você, antes dele tratar com você, você pode ter certeza que ele já passou na mão de um médico. Então, o paciente, primeiramente, é do médico. Por quê? Ele deu a primeira assistência e se a pessoa, seu paciente, continua indo lá, é ele que vai dar alta disso ou daquilo ou que vai determinar o que vai ser feito com esse paciente. Agora, então, Adalto, o que adianta o bioalinhamento num caso de uma cirurgia ou de uma paciente que vai fazer uma rádio, vai fazer uma químio? Aonde que o bioalinhamento vai ter resultados? Gente, na recuperação. Então, olha só, a recuperação é muito, muito mais rápida. A recuperação é muito mais eficaz, porque o paciente, ele não passa, não carrega mais aqueles traumas que deram origem àquele câncer de mama que ela teve. E aí ela tem condições de avançar, de virar a página e saber que esse câncer foi apenas um comportamento do organismo dela e tem um sentido biológico. O que nós temos que passar e tranquilizar esses pacientes é que é um comportamento que o seu corpo achou que era necessário. Por exemplo, nas glândulas mamárias. Aumenta nos lóbulos, que são os lóbulos, né? As usinas de leite. Então, o que acontece? Há uma proliferação celular, que vai ser chamada de câncer, mas qual seria, e é a pergunta que a gente faz, qual seria o sentido biológico? Qual seria a vantagem biológica de se ter um câncer de mama? Aí vocês falam assim, Adalto, você ficou louco, né? Onde já se viu um câncer, ainda mais um câncer de mama, que é seríssimo, tem campanha para isso, tem uma série de mulheres que já morreram por conta de câncer de mama, onde já se viu você falar que é uma vantagem. Gente, nós crescemos com uma cultura de que todas as doenças, de que todo comportamento que é doloroso ou que é desconfortável precisa ser combatido a qualquer custo. Muitas vezes, sem entendermos o porquê, ou até mesmo assim, olha, o para que o corpo está tendo esse tipo de comportamento. Por que é que eu digo isso? É mais loucura ainda a gente ir lá, por exemplo, e fazer uma cirurgia tirando aquela proliferação celular sem saber por que é que teve essa proliferação celular. Porque que é que você acha que vai acontecer? Se você não tirou a causa primária, ou seja, a manifestação, que é um tumor, que é a proliferação celular, não é a causa, é a manifestação. Então você tirou a manifestação, mas a causa continua. Isso é que é uma loucura. Então nós precisamos olhar o que é que deu origem a esse comportamento, certo? Então, ótimo. De repente é algo que está muito expansivo, está comprimindo e vai comprometer a vida dessa paciente. Ótimo tirar. Eu estou concordando aqui que o mais certo, de repente, é fazer uma intervenção cirúrgica, mas, de forma alguma, excluir o tratamento com o bioalinhamento, que vai encontrar a causa primária e aí o corpo pode finalmente virar a chave. Ah, Dalton, mas e o que é que acontece com os pacientes? Prestem bem atenção, gente. Olha, o que é que acontece com aquelas pacientes que, por exemplo, descobre que tem um câncer de mama, faz a cirurgia ou faz a radioterapia e nunca mais tem. E aí elas estão curadas. O que é que aconteceu com elas, então, se você está falando que tratou os sintomas e não a causa?
Sabe o que é que aconteceu, gente? Pensa um pouquinho. Sabe o que é que aconteceu? Ela mudou a percepção da vida dela, porque ela teve um evento igualmente chocante. Então, ela mudou a percepção da vida dela. Então, ela teve a cura não porque extraiu o sintoma, a expressão do conflito. Ela teve a cura porque esse choque na vida dela, que poderia talvez comprometer a sua vida, esse choque fez ela mudar de percepção. Ela olhou diferente para a vida, talvez com mais coragem, talvez fazendo coisas que ela não fazia antes, talvez se arriscando mais nos seus projetos. Ela mudou a percepção dela e é por isso que ela se curou. Então, será mesmo que foi a cirurgia? É claro que ela tem o seu valor, mas não é só a cirurgia. É porque a paciente se curou. A paciente se curou, certo? Porque se fosse assim, todas as cirurgias, gente, se fosse só extrair, tá tudo bem? Todas as cirurgias seriam ditas bem-sucedidas, certo? E nunca mais nenhum câncer voltaria. E por que é que volta? Porque o paciente não virou a página, não mudou a sua percepção e a origem continua. Essa visão que a gente pode ter, que é expansiva, é mais... Por que a gente não vê dessa forma? A gente cresceu com a outra cultura, que a doença, ou seja, aquilo que me limita, aquilo que me dói e aquilo que me traz desconforto precisa ser combatida a qualquer custo. Nem que seja, nem que eu tenha que arrancar isso de mim. Certo? Entenderam? Então, não sou contra cirurgias, mas desde que você também encontre a causa primária. Certo? Então, ética na profissão, porque nós não vamos atravessar nenhum profissional da área da saúde, nenhum outro tratamento, nenhuma outra técnica, nenhum outro, nem nada, nem religião, nem nada que o paciente acredita. A gente tem que deixar o paciente decidir. Então, nós não vamos de forma alguma sugerir, olha, não faz essa cirurgia aí não. Olha, aguarda mais um pouquinho. Olha, deixa para daqui 2 meses você decidir. Olha, para de ir nesse médico. Gente, de jeito nenhum. De jeito nenhum. E então, Francisco, o que você perguntou? Porque eu vi rapidamente e ele aparece para mim e some. É assim, às vezes pega paciente que tem familiares que teve câncer e essa paciente tem medo Sim, de ter, mas sim, não tem VHS, né? Nesse caso, tem como fazer alguma coisa? tem. Se ela tem medo, você diz como se fosse uma prevenção mesmo. Um Isso. tratamento preventivo de Isso. bioalinhamento. Sim, perfeitamente. Dá para fazer um preventivo, sim. Para as duas coisas, olha. Primeiro, para o medo dela, né? Toda essa insegurança, tudo isso. Então, primeiramente, a gente trabalha o medo, porque se o medo ele ficar muito grande, pode se transformar em pânico e ela começa a ter mudanças muito fortes na sua percepção. Então, começa a sair da realidade. Então, primeiro a gente trata o dito emocional. Como não tem uma manifestação física, né? É um medo. Então, a gente primeiro trata o emocional. Em geral, viu, gente? Todos os pacientes, se tiver um fator emocional envolvido, por exemplo, um pânico, uma depressão, uma ansiedade, indicado, não é uma contraindicação, não é uma ordem absoluta, tá? Mas é indicado que a gente trate primeiro esse fator emocional, porque aí ela fica 100% dentro da realidade, para a gente poder tratar as questões físicas, tá? Mas aí, então, até as ditas hereditariedades, né? É o que aconteceu com a Angelina Jolie, e ela pegou e fez a cirurgia das 2 mamas e colocou prótese porque tinha um histórico familiar. E aí o que ela fez? A prevenção dela foi tirar antes que tivesse qualquer manifestação. E aí eu chamo a atenção para vocês sobre as questões familiares, né? As ditas hereditárias. Então é bem assim, olha, a visão do bioalinhamento, certo? A visão do bioalinhamento é o seguinte: o gene ele propõe. Então fica uma predisposição muito forte, talvez, familiar. Mas o que vai ativar são as nossas experiências.
Então, até porque, olha, tem gente que tem cirrose e nunca bebeu. Ou não bebe, não tem uma frequência de bebida alcoólica, né? Então, e tem gente que, por exemplo, a família inteira tem problema. A gente está falando aqui de câncer, né, de mama. Então tem a bisavó teve, a avó teve, a mãe teve, aí essa mulher teve 2 filhas. Uma teve e a outra não teve. Então, por que a gente não estuda por que é que essa não teve? Né? Essa filha que não teve câncer, o que é que ela tem de diferente? Sabe o que ela tem? Normalmente é a ovelha negra da família. Ovelha negra no bom sentido, assim, né? É a que foge do padrão. Se a família não tem o costume, por exemplo, de usar tatuagem, no caso do homem, né? Cabelo comprido, é sempre aquela uma que está remando contra a maré, né? Então, de repente, é uma família religiosa, ela não participa da religião, é uma família... E aí vai, né? É dita assim, ela vai na contramaré. Não se encaixa, né? Não consegue se encaixar perfeitamente naquela família. Então, tem a percepção diferente. Tem um caso na família da minha esposa, acho até engraçado e eu sempre conto nos cursos. Da família da minha esposa, então, a maioria a maioria das pessoas da família tem algum tipo de problema renal. Alguns mais graves, alguns mais leves. A minha esposa, por exemplo, nasceu com 3 ureteres. E aí, qual o sentido biológico, né, de nascer com 3 ureteres? Olha que engraçado, né? Qual é a vantagem biológica? Quando a gente fala sentido biológico, a gente está falando a vantagem, né? Então, olha só, uma família que tem vários problemas renais, o que é que o corpo dela fez que é para facilitar o escoamento da urina e não se entupir um canal, tem um de reserva e tá tudo certo, não vai ter um problema, diminui a possibilidade de ter um problema renal. Então, porém, essa ainda não é a melhor parte. A melhor parte é que a tia da Cintia, e aí já teve tio dela que teve que fazer transplante renal, e que aí o rim, depois de muitos anos, depois de 20, não sei, que foi implantado, parou também, e ele não conseguiu resistir a dessa segunda vez. Então, assim, e alguns problemas menores, né? Cólicas renais, enfim, essas coisas. Mas aí o detalhe é que um primo da Cíntia, que é adotado, coincidentemente, não, também tem problema renal. Então foi adotado enquanto bebezinho. E aí por que é que ele tem problema renal? Porque provavelmente ele convive com as mesmas questões, os mesmos conflitos biológicos dessa família que ele adentrou, né? É claro que o dele não é tão grave, são cólicas renais, mas precisou de um tratamento longo e regrado para que não se tivesse mais complicações. Adalto, e, por exemplo, glândulas mamárias, canais galactofóros. E se o paciente chega e não sabe me dizer onde é que ele teve uma proliferação celular, né? Onde é que teve um nódulo nesse seio? Se foi na altura dos canais galactofóros, né? Ou se foi nas glândulas mamárias. Porque canais galactofóros vai derivar lá do ectoderma. Aí nós vamos falar de contato e separação. Glândulas mamárias vai derivar do mesoantigo. Aí nós vamos falar de um tecido de proteção. Então o discurso é diferente, a conversa é diferente com o paciente. E aí, Adalto, e se o paciente chega e fala só assim, ó, não, o que eu sei dizer é que eu tive um nódulo no seio, ou eu tenho nódulo no seio, direito ou esquerdo, já a gente fala disso aí. E agora? Como é que eu faço para descobrir se é ectoderma ou se é mesoantigo? O que é que eu faço? Eu não estou vendo, não dá para ver olho nu, e o paciente não sabe me falar. Aham, Camila já deu um sinal aí. Ou você pergunta para o tecido, e aí lá nas aulas a gente ensina, né? Assim como a gente faz a pergunta sobre datas, ou você pergunta
para o paciente. Porque lembra que tem o DHS, tem a manifestação do sistema nervoso autônomo, que aparece essa manifestação quando ele entra em contato com o DHS. E essa manifestação aparece justamente porque ele tem contato com aquilo que deu origem. Então, quando ele está contando duas histórias, uma ele está falando de uma separação que teve por causa de um filho que foi morar longe, e outra história, essa paciente está contando que precisava, deixa eu ver, meu filho, tá. E aí precisava, como se fosse uma necessidade de nutrir a sua empresa, que a empresa estava entrando em falência. Ela precisava nutrir de funcionários, nutrir de novos projetos, nutrir financeiramente a sua empresa para manter ela segura. Então, aqui nós estamos falando de uma questão profissional e nós estamos falando de uma questão que é puramente familiar, com filhos. Né? Então, tem a questão da lateralidade, tudo, mas sem entrar em lateralidade. Pede para ela contar a história do seu filho e pede para ela contar a história da sua empresa. Onde aparecer a manifestação do sistema nervoso autônomo, pronto. Você já detectou se é contato, separação lá do ectoderma ou se é tecido de proteção, uma perda de proteção lá no mesoderma antigo. Certo? E se você conseguiu... Adalto, e aí outra dica, gente. Nossa, Adalto, a minha dificuldade é que eu não consigo, às vezes, determinar a lateralidade para eu perguntar se é com o filho ou a mãe, que é o ninho arcaico, ou para perguntar se é alguma coisa profissional, alguma coisa... Todo o restante, né? Alguma coisa com o pai, que aí não entra, alguma coisa com... Aliás, qualquer outra coisa. Eu tenho essa dificuldade de conseguir determinar a lateralidade do paciente. Aí nós temos duas saídas. Uma é você fazer o teste do aplauso espontâneo, que aí a gente ensina lá na aula como é que é, faz o teste do aplauso espontâneo. E a outra, que na verdade é a que eu gosto de usar particularmente, e isso é bem particular, viu, gente? Porque o Adailton, por exemplo, ele gosta de usar o teste do aplauso espontâneo. Eu já me sinto mais à vontade, eu já me sinto mais tranquilo utilizando o que eu acabei de falar para vocês. Eu escuto as duas histórias. Onde houver manifestação do sistema nervoso autônomo, tá ali, certo? Tá ali o DHS. Conseguiram entender? Então você tem duas saídas. Então, para quem tem dificuldade de detectar a lateralidade do paciente, se é destro ou canhoto, na verdade, você só ocupa isso para cortar caminho nas perguntas, para você ir direto. Olha, você tem um problema ou com sua mãe ou com seus filhos. Ah, eu não tenho filhos. Então é com a sua mãe. Matei a charada. E eu fico pensando ali, entre aspas, assim, não vou nem discutir isso. Mas assim, se você tem facilidade em determinar, beleza, vai fundo. Sorte sua, porque eu analiso o paciente, eu avalio, mas eu já me acostumei a fazer dessa outra forma. E o Adailton gosta da outra forma. Por isso que eu falei, é bem individual mesmo. Então, mas é bom que você tenha escolhas, tá? Mas não se preocupe, o que eu estou tentando falar aqui, não se preocupe, não é limitador se você não conseguiu determinar a lateralidade do seu paciente, ou seja, se ele é destro ou canhoto. Combinado? Então é para ficarem tranquilos e prestar atenção, eu digo assim, no que realmente importa daí para frente. O que vai acontecer com você? Vai escutar uma historinha a mais. Ainda se falando de sistema reprodutor feminino, das mulheres que não conseguem engravidar. Assim, que das experiências que a gente tem com o bioneamento, com tudo que a gente trabalha, essa questão sobre não conseguir engravidar é uma das coisas mais fantásticas, porque qual é a vantagem, então, de não se engravidar? A biologia é muito mais forte do que o querer, do que uma vontade nossa, né?
do que um pensamento positivo. A nossa biologia é muito mais forte. Então, a gente tem que lembrar que a nossa biologia sempre está a nosso favor e não contra. Aí é que está o problema, que muita gente vê como algo que nos prejudica. Nossa, o meu corpo, eu estou com um corpo doente. Não é. Não é. Porque a gente tem essa palavra doente como algo muito, muito pejorativo, é muito pesado, né? E o nosso corpo não é suicida, a natureza não é suicida. Por que é que apareceriam dores do nada? Por que é que uma mulher que quer engravidar não engravidaria? Opa, peraí, tem algo a mais. Tem uma vantagem por trás disso. Esse algo a mais é exatamente isso. Existe uma vantagem por trás disso. Ah, Dalton, mas qual a vantagem? Eu estou querendo engravidar e não engravido. Exatamente. Olha um pouquinho, amplia um pouco a visão. E é isso que o bioalinhamento faz. Ajuda essas mulheres a olharem com a visão um pouco mais ampliada. Ou seja, a pergunta-chave é: quando eu não engravido, o que é que eu ganho com isso? Certo? É gostoso demais quando acontece esse tipo de coisa. A gente coloca, através de um estímulo no corpo dessa pessoa, você dá condições. Aliás, a gente não faz nada, a gente só faz uma liberação. Quem faz mesmo é o paciente, porque é ele que muda a percepção. A gente só deu uma opção para ele, porque ele não tinha opções, ele não se via com opções. E o bioalinhamento faz isso. Ele dá uma opção a mais. Mas quem se cura é o paciente que resolveu ir por outro caminho, resolveu ampliar a sua visão. E aí tomou novas atitudes e é óbvio que o comportamento no corpo muda. E aí, nesse caso, tem uma gravidez que era desejada, mas não era possível. E aí tem uma gravidez que é desejada e agora é possível. E aí tem um bebezinho. Ou dois, né? Tem gente que vem com dois. Ou três, né? Então, normalmente, o que a gente vai olhar o que nós vamos olhar nos casos das pessoas que não conseguem engravidar? A gente vai olhar como é que está o seu ninho. Porque 99% das pessoas das mulheres que não conseguem engravidar, é porque o ninho não está pronto. O que é o ninho? Talvez é dentro de casa, ou seja, uma questão com o marido, em qualquer um dos órgãos, certo? Mas normalmente levando com essa conotação de o ninho não está pronto. E o ninho não está pronto pode ser eu ainda não estou financeiramente preparada para assumir mais coisas, né? Ou talvez não é essa casa ou esta cidade que eu quero morar. E com um filho você não pode se aventurar para lá e para cá, né? Ah, vou mudar agora para tal lugar. Você está com filhos, todo mundo sabe que é mais difícil, obviamente. Um filho requer cuidados. Ou talvez é assim, eu não me sinto ainda consolidado no meu emprego, consolidada, né, no meu emprego. E aí, obviamente, ou seja, o ninho não está pronto. Ah, o meu marido ultimamente está chegando mais tarde do trabalho. Opa, se eu tiver um filho agora, eu vou ficar sozinha. Eu posso ficar sozinha e talvez eu não dê conta de cuidar. E aí vai. A mãe ficou doente. Opa, eu não tenho tempo agora para cuidar de filho. Eu preciso cuidar da minha mãe. Mas isso tudo que eu estou falando, gente, parece consciente. Mas a mulher, ela não consegue fazer esse link tão claro como nós estamos fazendo aqui. Normalmente, somos nós que acabamos mostrando para essa mulher o que é que está empatando dela engravidar. Porque, olha, tem um monte de mulheres que faz exame ginecológico e aí tem uma procura imensa, né? Procurando por que é que essa mulher não engravida. E aí, às vezes, um fator desse tamanhozinho é o que aparece como justificativo, porque não tem outro. Então, olha, você não consegue engravidar porque você tem um ovário atrofiado, por exemplo. Mas com quantos você precisa para engravidar?
entendeu? Então, a gente vai procurando justificativas porque, às vezes, na verdade, nem não tem uma lógica, não tem um físico realmente que limita. Aí a gente precisa ir um pouco mais além. Deixa eu só passar um pouquinho para a parte masculina. Por exemplo, fala assim, é que a motilidade dos espermatozoides é fraca, né? É lenta. Então, eles não conseguem chegar até o colo do útero, até o óvulo para fazer a fecundação, para realizar a fecundação. Eles aí às vezes fala assim, eles são lentos, são um pouco devagar, são preguiçosos. Ou não tem muitos, né? Tem pouca quantidade de espermatozoide. A minha pergunta é, por que é que tem pouca quantidade de espermatozoide? Por que é que esses espermatozoides são lentos? Simples. Porque se tiver muito, engravida. Se tiver uma motilidade boa, engravida. E se o homem sente que o seu ninho também não está pronto, não vai acontecer nada, gente. Entenderam? Então, olha, na maioria dos casos de infertilidade, é porque o ninho não está pronto. E aí, olha, existe muita... passando para uma outra questão agora. Começou a ter... Uma senhora começa a ter leucorreias recorrentes, e aí, ou seja, né, começa a ter sinais e sintomas que talvez nunca teve na vida. Por que é que isso acontece na família, naquele clã? Muitas vezes a filha está com um rapaz que ela não aprova, que a sogra não aprova. Então a sogra começa a ter problemas ginecológicos. A sogra não aprova o namorado da filha e começa a ter problemas ginecológicos. Porque ela se coloca no lugar. Lembra que é o real, virtual, simbólico e imaginário? Ela se coloca no lugar. É como se o organismo dela tivesse que entrar em ação de novo, porque ela não quer descendentes dessa forma. Ela não quer descendentes na família dessa forma, porque ela não aprova o gênero. Então, para quem deseja ter filhos e não consegue, vamos dar respostas, vamos dar direções, ou seja, vamos dar opções para essa pessoa. E a opção é de olhar para o seu ninho, na maioria das vezes, né? De olhar para o seu ninho e perceber que sim, o ninho pode estar pronto. Talvez não do jeito que ela gostaria, mas ainda assim pode ser considerado um ninho pronto. E aí é individual de cada pessoa, né, gente? Porque assim, olha, talvez o ninho... deixa eu ser bem claro, deixa eu ser um pouquinho mais claro para não ficar vírgula. Então, assim, o que é o mais ou menos pronto? Ainda não fui promovido no emprego, ou ainda eu queria estar ganhando 10 mil por mês, porque aí eu ia ficar tranquilo. E eu ainda não estou ganhando nem a metade disso. Então, não consegue engravidar porque está preocupado a mulher está preocupada de não conseguir sustentar um filho. Então, não vai engravidar. Como que a gente conserta essa história? Mas tem um outro jeito. O que é que ela precisa para engravidar, para ter um filho? Precisa de amor e precisa de um companheiro. Se ela já tem isso, então a gente mostra para ela que esse casal hoje, e não importa, não é uma questão financeira, mas é uma questão do que isso representa para eles. A criança, por exemplo, vai lembrar muito mais de estar sendo acolhida do que se ela foi ter um brinquedo que custa caro. Ou se ela está num carrinho que custa caro. A criança ela só precisa ser nutrida e protegida. Isso qualquer um pode fazer. Isso não precisa de dinheiro, não precisa de lugar, precisa de pessoas, certo? Então a gente precisa mostrar isso para as pessoas que querem engravidar e fica achando que ainda o ninho não está pronto porque ainda não tem um quarto que é considerado o quarto do bebê, ainda não tem o seu emprego ainda não está consolidado como eu gostaria que estivesse quando eu engravidasse.
Eu ainda não estou na minha cidade, na cidade que eu ficaria mais perto da minha mãe. Então, essa mulher não vai engravidar. Só que a gente tem que lembrar essa mulher de que o que a criança precisa é se sentir protegida e cuidada. E qualquer um, de forma instintiva, consegue fazer isso. Porque toda vez que um filho nasce, automaticamente também nasce uma mãe. Certo? Então, é por aí que a gente muda a percepção. A gente dá opção para essa mãe que quer engravidar e que está percebendo o mundo, está olhando só o lado do território que ainda é, como se fosse ainda, aliás, território não, como se fosse ainda um ninho que não está pronto. A infertilidade sempre está ligada ao DHS, sim, porque a infertilidade, ela não ela, digamos assim, ela não é uma sentença. A gente não, nós não somos azarados, né? Então, infertilidade, assim como qualquer outro comportamento que compromete a nossa sobrevivência, ela está ligada a um DHS. E assim, olha, lembrando, gente, que o DHS, ele ocorre e ele vem para nos apoiar, ele vem para nos ajudar. O problema é que se a gente fica preso lá no DHS, ou seja, por exemplo, fica lá em fase ativa em balanço ou em fase PCL em balanço. Quando isso acontece conosco, nós começamos a ter alguns problemas. Por quê? Aquela proliferação que talvez iniciou na fase ativa, ela não para. É onde uma mulher tem, por exemplo, um problema no seio, com um nódulo que não para de crescer e existe uma necessidade de retirar. Então, por isso que eu não sou contra, de forma alguma, a uma cirurgia, por exemplo. Porque talvez essa mulher ela vai ficar muito mais tranquila. Se ela não tem esse nódulo, ela vai conseguir virar a página com muito mais facilidade do que se ela duvidar um pouquinho de que ela tem essa capacidade. Que ela tem a capacidade, ela tem. Só que se ela duvidar um pouquinho, esse nódulo não regride. Esse nódulo ele pode continuar se proliferando. Certo? Então, se ela duvida um pouquinho, é melhor fazer a cirurgia, retira, ela respira fundo e aí ela faz uma sessão de bioalinhamento que aí ela já está em outro estado. É muito mais fácil, gente. É igual, isso aí, gente, é igual dor de cabeça. Dor de cabeça. Então, se eu vou dar uma aula, né, se eu vou dar uma palestra, se eu preciso estar aqui com vocês, né, a gente fazendo essa revisão, e de repente me deu uma dor de cabeça, do nada não, né? Alguma coisa aconteceu que despertou, do nada não é, né? Ninguém é tão azarado assim, gente. E aí, o que é que eu faço? É claro que eu vou pegar um analgésico e vou tomar. Não tem nada contra isso, gente. Pelo contrário, que bom que existem os analgésicos para a gente tomar. Só que a gente tem que lembrar que é um analgésico. É para tirar uma dor momentânea. Porque se a gente não cuidar da causa, o que vai acontecer amanhã? Se eu passar pela mesma situação ou algo parecido, essa dor de cabeça vai ter uma manifestação de novo. Então, toma o remédio, faz o que precisa ser feito, cumpra os seus compromissos, mas olhe depois o porquê para que surgiu essa dor de cabeça. Ela veio na parte frontal, ela veio na parte occipital, ela veio como se fosse em capacete ou pulsátil. Analisa. O que é que aconteceu um pouco antes do início desse sintoma de dor de cabeça? Pronto. Tá tudo certo, tá tudo bem. Você passa mais facilmente sem dor do que com dor, para você entender. Então você se recupera mais rápido e tá tudo bem, e tá tudo certo, tá? Mas quando a manifestação, a queixa dele vem muito mais forte. Por exemplo, mulheres que têm cólicas menstruais. Nossa, esse mês eu quase morri, entendeu? Então, quando vem uma manifestação muito forte, por exemplo, de cólica menstrual, é porque essa paciente, ela teve mais contato esse mês com um cenário parecido com aquilo que deu origem a essa disfunção, a esse quadro doloroso, porque não são todas as mulheres que têm dores. Tem umas que ficam menstruadas, né, ou desconfortos enormes. Tem algumas mulheres que ficam menstruadas e, assim como algumas ficam grávidas, que só cresce a barriga, né?
e não tem toda aquela manifestação de inchaço, de peso, de dores nas costas. Tem umas que só crescem a barriga. Se você vê de costas, você não sabe que a mulher está grávida, né? E assim são as cólicas menstruais. Tem mulheres que não se limitam a nada, né? E não sentem, talvez, aqueles cansaços nas pernas ou as dores, né? Que muita gente reclama, ou as cólicas, tudo isso aí. Tem mulheres que não têm isso. Opa, foram privilegiadas? Privilegiadas porque conseguem, né? Não teve nada que fez elas olharem isso diferente. Agora, a mulher que tem, por exemplo, cólicas menstruais, então o que a gente pergunta? Olha na anamnese, qual a sua queixa? Cólica menstrual. Desde quando? Tô chutando aqui, tá, gente? Desde sempre. Desde a primeira vez já foi. Então volta lá, me conta como que era o cenário na sua vida. Você ouviu falar sobre isso? Te falaram como que era? Como que foi essa primeira vez? O que aconteceu? A gente tem que lembrar que talvez veio antes do tempo. Talvez a mãe ficou pensando, não, ainda está cedo para vir nessa menina. E de repente veio lá com 11 anos, com 12 anos, não sei, e foi uma surpresa, ou seja, um DHS impactante, inesperado e vivido em isolamento. E talvez ainda não se sentia preparada essa mocinha, essa criança que virou mocinha, não se sentia preparada, porque talvez ainda brincava muito com bonecas e tudo, e aquilo, talvez o jeito que ela foi ensinada, representava que é como se isso tudo agora eu não posso mais. Então a gente precisa entender qual é o cenário. Estou chutando aqui, viu, gente? Tem 1 milhão de cenários. Mas, assim, o cenário é que, para ela, não foi de forma alguma uma vantagem. Certo? E é como se fosse uma condenação. Olha, daqui para frente, todo mês vai ter. A endometriose é uma tentativa do organismo, como se fosse assim, olha, é um pedido de socorro, de criar um novo tecido, um tecido um tecido embrionário que vai além da matriz. Então, por isso que muitas vezes tem focos de endometriose lá no intestino e até em outros órgãos. Mas olha só, é como se fosse um pedido de socorro do organismo para criar uma matriz, mesmo que seja fora do útero. É como se fosse, eu falo assim, um pedido de socorro desesperado, porque é como se quisesse gerar um filho a qualquer custo. Então, vai liberando células, tentando ao máximo criar esse ambiente que favorece uma fecundação, certo? Então, quando uma pessoa tem focos de endometriose, e quanto mais focos tiver, maior é o conflito. Aí a mulher fala assim às vezes, mas eu não quero ter filho. Isso aí nunca foi problema. Eu não quero ter filho. Mas, talvez, ela foi cobrada em algum momento da vida, ela foi cobrada e sim, ela levou em consideração a possibilidade de ter um filho. Só que o que acontece? A parte consciente diz, eu não estou preparada. E a biologia diz, você precisa ter, é como se dissesse assim, você precisa ter, porque senão você vai ser mais cobrada. Você precisa ter um filho, porque enquanto não tiver, você vai continuar sendo cobrada. E aí, quantas vezes tiver, é mais cobrada. Então, é claro, é um comportamento que a gente tem que pensar sempre na vantagem biológica, certo? Candidíase, gente, dá uma coceirinha, não é? Candidíase, tecido ectoderma. Então, olha, repugnância. Não tem jeito, gente. É repugnância. Então, mas eu amo... Por exemplo, vamos falar aqui das mulheres, né? A candidíase pode dar em homem também, né? Fala assim, é transmissível. Não entendi isso? Né? É fungo, não é fungo? Isso. Pode dar em homem também. É transmissível e tal, pegou candidíase, tá, beleza.
Então, assim, aí de repente uma mulher que tem candidíase fala assim: não, mas repugnância? Eu amo meu marido. Não é essa a discussão. E por que é que acontece a candidíase então? Porque talvez você não queria naqueles moldes, não queria ter relação com seu marido dentro dos moldes que estavam sendo propostos. Por exemplo, talvez no dia que ele bebe um pouco a mais, ele fica diferente. E aí não é do jeito que te agrada. Então, é esse tipo de repugnância, inclusive. E, de repente, um dia ele insistiu, insistiu, e você, para agradá-lo, você cedeu. Só que, enfim. Ou talvez é assim, eu estou muito... E sua mulher, por exemplo, está muito envolvida com a parte profissional. Então, de repente, mudou o ritmo de trabalho. E aí, eles tinham uma vida sexual com um ritmo. E aí, esse ritmo mudou. Só que o marido não entrou tanto nesse ritmo. Então, nesses moldes, a mulher não se sente à vontade. Ela precisa, talvez, estar com a cabeça mais voltada para a profissão, ou ela precisa acordar mais cedo e ela vai dormir mais cedo. Não sei, mudou o ritmo. Então, nesses moldes, eu não quero. Porque talvez comece a insistir e tudo. Entenderam? Então, assim, a gente fala repugnância, parece que está com nojo. Não, repugnância no sentido de eu não quero ser tocada dessa forma. E aí, o que o corpo faz? E por que é que vem a coceira? A coceira é como se estivesse sentindo que aquele contato permanece, mesmo quando não está, certo? E aí é igual quando a gente toca alguma coisa que a gente não queria ter tocado. Aí a gente começa, é como, olha, o que é isso aqui, ó? Como se estivesse arrancando com as unhas aquele contato indesejado, tá? Então a gente tem que entrar na vida do paciente, tem que deixar ele contar esse cenário. O que é que ocorre de indesejado na vida sexual dela? E talvez, gente, olha, e talvez nem teve algo real. É só o fato de imaginar, se aquele dia ele tivesse tentado algo comigo, eu já estava preparada para dar uma resposta dele, para ele. Entenderam? O imaginário já talvez, porque aconteceu aqui dentro da cabeça. E aqui é que manda. Aqui ficou registrado. Um abraço. Aqui para falar sobre as DSTs. Gente, a mesma coisa. A mesma coisa assim. Uma pessoa carrega um conflito e por isso ela tem esses micro-organismos, seja fungo, seja bactéria, ela carrega com ela, né? Porque é necessário para. Então ela tem um conflito biológico. Agora, por que é sexualmente transmissível? Por que é que se transmite? Porque o outro, o parceiro, tem o mesmo conflito. Dalton, mas são doenças sexualmente transmissíveis. Ou seja, se você tiver uma relação com a pessoa que tem o DST, gente, tem um monte de gente que teve e não tem. Isso é a mesma coisa, por exemplo, da tuberculose ou de qualquer outro tipo de micro-organismo. Eu trabalhei 3 anos em UTI como chefe lá no Emílio Ribas, lá do Guarujá. E para quem aqui já trabalhou em hospital, ou enfim, sabe que não tem como ser 100% seguro. Então, por que é que agora, que é um lugar, né? É como se fosse o playground dos bichinhos, né? O superpoder é a sala de justiça dos micro-organismos, né? O Emílio Ribas. Então, e o fisioterapeuta, o médico que tem esse contato mais direto, né, de mexer com tubo, com secreções, gente, sinceramente, são micro-organismos, são bichinhos que a gente não enxerga. Você acha que eles não passam aqui pela máscara? A coitado de quem acha que tá imune, né? Só porque botou a máscara. A máscara fica encaixadinha. Ah, tá. Uhum. Gente, é um micro-organismo que você não enxerga. A ponta de uma agulha é suficiente para eles entrarem. Tá no ar ali, não é uma coisa que está ali na cama do paciente. Eles estão no ar, tá tudo. Tanto é que o paciente, quando sai, o paciente morria ou alguma coisa assim, o quarto ficava fechado tantas horas lá, não sei o quê, que tinha que baixar, não sei o quê, tem todo um esquema para fazer lá e o quarto ficava interditado. Então, não sei se era 24 horas, alguma coisa assim.
Depois que limpava, depois que desinfetava o quarto. Então, enfim, mas é a mesma coisa, as DSTs, tá? É porque tem o mesmo conflito biológico e aí deu azar, é muito susceptível, né? Então, é como se fosse uma necessidade biológica, uma necessidade do organismo de resolver rápido. Por isso que tem algumas doenças que são muito fáceis de se pegar, porque é uma tentativa da natureza de resolver rápido esse tipo de conflito, porque pode não garantir a sobrevivência. Então, a natureza quer resolver rápido, certo? É diferente de uma artrose, que você tendo artrose, você vai sobreviver, tem mais tempo para isso e tal. Agora, em casos de reprodução, diz respeito a extinguir uma espécie. Então, a natureza quer resolver rápido, por isso que é facilmente transmissível. Agora, transmite a partir do momento que você tem o mesmo conflito que o outro lá, certo? Então, o aparelho reprodutor masculino. Tudo que a gente falou aqui do sistema reprodutor feminino também se estende ao sistema reprodutor masculino. Então vamos a algumas particularidades que é só dos homens, né? Então, alguma coisa assim sobre a glândula prostática, né? Que vários homens têm problemas de na glândula prostática, né? De câncer de próstata. Então, o conflito biológico, para quem estudou e quem leu a apostila, sabe que é um conflito de não sentir-se mais o lobo alfa, não sentir-se trocado, né? Isso talvez não aconteceu de forma real, mas é assim que a pessoa se sente, sentir-se trocada por outro que pode procriar. Então isso pode ser dentro da profissão, é o modo como ele percebe, né? É o outro que pode muito mais que ele, que agora tem muito mais virilidade, ele é o lobo alfa ali de toda a situação, né? Então se esse homem sentiu dessa forma, qual é a vantagem biológica dessa glândula aumentar? De produzir mais hormônios masculinos. Opa! E ele talvez voltar a ser o lobo alfa. Entenderam? Então, qual é a vantagem? Tem um sentido biológico. Então, o que muitos homens fazem cirurgia, mas precisa cuidar da origem, tá? Os problemas de ereção. Os problemas de ereção, né, que é mais pro caso de... Então, varicocele, tudo isso aí, gente, isso não impede nenhum homem de engravidar uma mulher. Não impede. Não impede mesmo. Se for... Tem um amigo meu que teve 3 filhos, acho que foi só para provar que não... Porque uma vez ele foi no médico e o médico falou, olha, você não vai conseguir engravidar a sua esposa, não. Pois ele teve 3 seguidos. 3 filhos seguidos. Então, não teve dificuldade nenhuma, tá? Segue o mesmo ritmo daquilo que eu falei, da motilidade, da quantidade de espermatozoides, é a mesma coisa. Quando não engravida uma mulher, é porque tem alguma coisa que ele sente como se o ninho não estivesse pronto também, tá? Como se na verdade, o homem vê como seu território, tá? O homem faz a leitura sendo seu território não está pronto, não está bem definido, ok? Então, problemas de ereção no homem, né? Tem muita gente que procura bioalinhamento por conta de problemas de ereção. Isso acontece por conta de um medo antecipado de não corresponder a alguma expectativa. Então, olha, sempre que tiver um homem que procurar vocês para bioalinhamento com problemas de ereção ou ejaculação precoce, então, perguntar para ele, né? Então, a queixa, desde quando... Então, quando é que começou esse desconforto, essa situação com você? E aí vocês vão ver que a história bate exatamente com isso que eu estou falando para vocês. É um medo antecipado de não corresponder a alguma expectativa que ele mesmo criou, na verdade. Então, de forma geral, é isso que acontece nesse tipo de problema em homens. Então, no caso de mulheres, né, tem muitas mulheres que vão para o tratamento, né, que se tornaram, me fugiu o nome agora, mas que não conseguem mais ter prazer no ato sexual, né? Não consegue mais
ter isso, ou às vezes não tem mais vontade, ou não consegue ter prazer no ato sexual. Sabe por que acontece isso? Quando a gente ficar em dúvida, gente, de qualquer situação, talvez te pegou surpresa na sessão, pergunte para você mesmo qual é a vantagem disso. Então, qual seria a vantagem de uma mulher não querer mais ter relação sexual? Não, na verdade, assim, olha, não sentir mais vontade de ter relação sexual. Porque, de alguma forma, aquele parceiro, naquelas condições, não é mais interessante. Certo? Então é só procurar na vida dessa mulher desde quando, e desde quando aconteceu alguma coisa que foi impactante, inesperada e vivida em isolamento, e que ela não se sente mais. Aí o que acontece? Ela se torna frígida para suprimir essa vontade sexual, porque aí se ela não tem vontade de ter relação com o seu marido, com o seu parceiro, tá tudo bem. Do resto, tá tudo bem, convive muito bem, tá tudo muito certo, mas não tendo relação, tá tudo bem. E aí ela não sofre. Estroma está como endoderma, porque é vital, isso. Mas o testículo tem a parte germinativa, que é vital, e tem a parte do estroma, que é ectoderma, tá? Assim como lá na parte da mulher. Tem uma pequena parte que é endoderma, originário do tecido endoderma, não é só ectoderma. Então, as células, se eu não me engano, as células germinativas, tecido endoderma. E aí o estroma, ectoderma. Então tem os dois, tá? Então tem as duas partes, tem uma parte que é endoderma e tem uma parte ectoderma. Na prevenção, gente, o que nós vamos fazer? Nós vamos ver com o paciente qual é a queixa dele, né? Então, eu tenho medo de tal coisa, mas não tem. Você já tem isso manifestar? Não tenho. Eu tenho medo de estar. Ou tenho medo de ter câncer de mama. Ou eu tenho medo de a minha família toda tem problema renal e eu não sei, eu sempre acho que é uma coisinha e tudo, mas fiz exames e tudo, tá tudo certo. Comigo nunca teve problema, mas eu sempre fico com o pé atrás, parece que vai ter. Sabe o que é que a gente faz? Na verdade, a gente não vai tratar nós não vamos tratar o sistema, né? Ou a parte renal, ou a parte ginecológica, nós não vamos tratar, porque não tem um DHS envolvido nessa situação. O que nós vamos tratar é a parte emocional desse paciente. Então, por isso que passa a ser preventivo. Porque a partir do momento em que esse paciente fica mais 100% da realidade, entra mais próximo de 100% da realidade, ele sabe conscientemente que ele não tem aquele problema, porque ele vive constantemente como se a qualquer momento aquilo fosse acontecer. Isso, na verdade, gente, é igualzinho um assalto. Às vezes a pessoa nunca foi assaltada, mas a mãe dela já foi. A irmã dela já foi. E aí ela tem o medo de assalto. Então nós não vamos tratar da segurança. Nós vamos tratar dela não ter o medo do assalto. E aí ela vai ter a consciência, ela passa a ter a consciência de que, por exemplo, se ela toma os devidos cuidados, não tem por que ela ser assaltada. Ela não é um alvo. Então, no caso aqui, por exemplo, a pessoa tem medo de ter câncer de mama. Se ela toma os devidos cuidados, quais são os devidos cuidados? Olhar para os seus projetos, aliás, realizar projetos, olhar para a sua vida de forma a direcionar aquilo que ela quer, ter comportamentos diferentes e favoráveis ao que ela quer, diferentes do que a família dela tem, por exemplo, se é a mãe que teve câncer, se é a avó que teve câncer. Então, só o fato, às vezes, dela ir, por exemplo, ser uma mulher que trabalha fora, e a mãe não trabalhava fora, e a avó não trabalhava fora, você já está mostrando para ela que ela quebrou um padrão. Você muda o padrão que vem favorecendo
aquele acontecimento. Então, na hora que você quebra o padrão que favorece o acontecimento, já é outra percepção que essa pessoa tem, certo? Então, esse é o preventivo, mas nós estamos tratando o medo dela. Né? E tratando o medo dela, nós estamos quebrando o padrão. Então, isso, sabe o que é interessante fazer? Eu não sei se vocês já chegaram, mas é interessante fazer o EPASE com a pessoa assim. Porque aí ela vai despertar ações nela que nem ela sabe que é capaz de fazer. O quanto que ela consegue, ou às vezes porque ela está presa nessa situação e realmente não sabe o que fazer. E aí você está, digamos assim, tratando de forma preventiva uma situação, mas com foco naquilo que está acontecendo agora. O que está acontecendo agora? Medo. Certo?